Olá, seja bem-vindo a mais um bloco de resoluções de questões aqui pelo SES. Nesse bloco, eu, professor Guilherme, trago mais uma questão pensando na sua prova da magistratura. E essa questão eu vou colocar na tela porque ela traz uma abrangência bem interessante. Acompanhe comigo. No âmbito da Seguridade Social, a Previdência Social tem por finalidade assegurar aos seus a. Beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego, encargos de família e reclusão, ou mote daqueles que não dependiam economicamente. Alternativa B. Dependentes meios indispensáveis de manutenção digna por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão, ou mote daqueles de quem dependiam economicamente. Beneficiários, meios indispensáveis de manutenção por motivo de capacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão, ou mote daqueles que não dependiam economicamente. Essa é a opção C. Na opção D, beneficiários, meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão, ou mote daqueles de quem dependia economicamente. Dependentes, meios indispensáveis de manutenção digna por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão, ou mote daqueles que dependiam economicamente. Essas são as opções que a gente pode colocar ao longo dessa alternativa que eu trago para vocês aí. Então, vem aqui comigo na tela para que a gente possa analisar um pouco mais. A questão ela fala da Seguridade Social e o papel da Previdência Social em si. Qual que é o papel da Previdência Social? Aqui, o examinador, ele quer saber de você, futuro juiz ou futura juíza, se você sabe para que serve a Previdência. E nesse caso, é importante a gente fazer uma análise no viés da Previdência Social como um todo. A partir dos preceitos constitucionais, nós podemos falar que a Previdência ela vai ser organizada em uma forma aí de regime geral. Por isso que a gente fala do regime geral da Previdência Social, ou melhor, o RGPS. Quando a gente fala do RGPS, você pode notar que ele tem um caráter contributivo e a filiação dele é uma filiação obrigatória. Portanto, nós temos que observar os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e também o equilíbrio atuarial. Por isso, uma vez que há essa existência, nós podemos falar que a Previdência Social ela tem o papel de atender. Acompanha comigo na tela. Cobertura de eventos de doença, tal como invalidez, morte e idade avançada, é um ponto que a gente pode destacar. Nós podemos falar da proteção à maternidade, especialmente na figura da gestante, segundo as disposições de lei. Proteção ao trabalhador, também é uma garantia da Previdência Social, quando ele se encontrar em situação de desemprego involuntário. Isso é muito comum porque o trabalhador ele não está esperando passar por aquilo. Salário família e auxílio reclusão, o polêmico auxílio reclusão, mas ele é direcionado para os dependentes do segurado de baixa renda. Você vai ter que cumprir uma série de requisitos. E também a pensão por morte do segurado, seja ele homem, seja ele mulher. E ao cônjuge ou também ao companheiro e seus dependentes. Então a gente pode falar dessas figuras que serão aí impactadas ou beneficiadas como um todo. Além do mais, uma outra coisa que eu posso colocar para você é que por ser de caráter social, a previdência ela vai proteger, na maioria das vezes, a capacidade da pessoa dela poder assegurar a sua própria manutenção. Pensa aqui comigo,
a Previdência, ela quer dar esse caráter de você poder se manter, já que você se encontra dentro de uma sociedade e não há interesse por parte do Estado de que você perca a sua condição social. Então, quando acontece um evento de doença, um evento de idade, até mesmo uma prisão ou qualquer outra contingência, para que você tenha a cobertura, para que ela seja direcionada para você, obviamente, em muitos casos, você vai ter que entrar com as medidas adequadas legalmente para fazer jus a isso. Então, a Previdência Social, o que ela é? Ela é um seguro para te cobrir em situações de desamparo. Sempre que você se deparar com uma situação de desamparo, a Previdência Social vem para cobrir essas contingências. Doença, idade avançada, ou qualquer outra situação que possa impedir o seu próprio sustento. É essa a finalidade que nós temos. Então, é um seguro que vai cobrir, já que você tem contribuições, porque se você não tiver contribuições, você não vai ter a Previdência te amparando. Ela vai cobrir a manutenção da sua condição social, seja do segurado ou seja do dependente. Ele também tem essa condição. Então, o que acontece? Nós vamos analisar as alternativas. Olha os erros. Na primeira opção, ele fala daqueles que não dependem economicamente. É lógico que os beneficiários, no caso aí, quando a gente fala dos dependentes, os dependentes, eles vão depender economicamente, não só os dependentes, mas também os beneficiários. Então, o beneficiário, ele depende da Previdência, senão ele nem precisava automaticamente fazer jus a isso. Então, essa é mais uma ideia que a gente pode colocar. Na alternativa B, ele fala que dependentes, meios indispensáveis para a manutenção digna por motivo de incapacidade e idade avançada. Cuidado, que não é o dependente, mas é o beneficiário que vai ter essa cobertura da B. Então, a palavra errada aqui, são os dependentes, que ele coloca para a gente e que ele aponta como uma possibilidade de erro. Outra coisa, quando a gente fala da alternativa C, o que ele fala? Beneficiários, meios indispensáveis da manutenção por motivo de capacidade. Cuidado que não é capacidade. Nós estamos falando de incapacidade. Então, nós temos uma questão aqui muito literal. E eu vou falar da E, porque o gabarito é AD. Mas só para a gente poder ver logo o erro, o que acontece? Na E, o que ela fala? Dos dependentes, meios indispensáveis para manutenção digna por motivo de incapacidade, idade avançada e blá blá blá. Também não é a figura do dependente, mas seria a figura do segurado. E a alternativa correta, como eu posso colocar para você aí, que a gente pode observar, é a D. Por que a D? Que a D ela fala dos beneficiários, meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargo de família e reclusão ou morte daqueles que dependiam economicamente. Então, essa é a ideia que nós temos. Se você analisar, ela está de acordo com o artigo 3º, fica aqui minha recomendação, da Lei 8.212 de 1991. E artigo 1º da 8.213 também de 91. Essas duas leis aí que regem o direito previdenciário. Portanto, gabarito D, conforme eu posso colocar aí no teu campo de visualização. Vamos para mais uma questão? Mais uma questão, eu tenho certeza que você está acertando. Vem comigo a partir de agora na sua tela. São objetivos inspiradores na organização da Seguridade Social a serem observadas pelo poder público, conforme A ficou até aqui no meio da frase, né? Atendimento com prioridade para atividades que são consideradas aí preventivas. B, universalidade de coberturas e particularidades do atendimento. Caráter democrático e centralizado da administração. Será que são esses os objetivos inspiradores quando a gente fala da organização da Seguridade Social? D, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. E de semelhança dos benefícios às populações, sejam elas urbanas, sejam elas rurais. Bom, eu vou analisar com vocês. A ela fala que são objetivos inspiradores na organização da Seguridade Social. O quê? O atendimento
com prioridade para atividades de cunho preventivo. Ele traz esse contexto para nós na opção A. Mas ela está errada. Por quê? Porque se você analisar o artigo, inclusive eu recomendo que para essa questão pegue sua Constituição e olhe o artigo 194, ela está errada por quê? Porque o atendimento com prioridade para as atividades preventivas aí, no parágrafo único, inciso 1º, ele fala da universalidade de coberturas de atendimento. Então, ele não traz esse viés aqui previsto na alternativa A. E, portanto, a A, logo de cara, ela já tem um errinho. Na alternativa B, ela também está errada. Por quê? Ele fala que são objetivos inspiradores na organização da Seguridade e que o poder público tem que observar a universalidade da cobertura e particularidade do atendimento. Ela está errada por quê? Porque, automaticamente, a universalidade de cobertura é particularidade no atendimento. É uma particularidade do parágrafo único do 194 que a gente acabou de fazer menção, e não um objetivo que inspira. Ele não é um objetivo inspirador. Na opção C, ele traz como objetivo caráter democrático e centralizado da administração. Quando a gente fala dessa questão, o que é importante eu trazer para vocês? Lá no parágrafo único, inciso 7º do artigo 194, ele traz expressamente a ideia de caráter democrático e descentralizado da administração, mas mediante uma gestão quadripartite. E aí, o que significa nessa gestão quadripartite? Entra também outros viés, como, por exemplo, trabalhadores, vai entrar empregadores, aposentados e o governo nos órgãos colegiados. Então, nesse caso, a gente não tem um caráter centralizado da administração. Por quê? Porque nós temos uma participação ampla, tanto que a lei fala, participação quadripartite. Nós temos 4 entes que participam como um todo. Por isso que nós temos o erro na C. Na alternativa E, então vocês já podem presumir que a D é a correta, mas vamos para E. Na E, ele fala assim, ó, de semelhança dos benefícios às populações urbanas e rurais. O que consiste esse erro? Isso consiste que, se você olhar o parágrafo único, inciso 2º do 194, ele vai falar para nós de uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços, seja para a população urbana, seja para a população rural. Então, vai haver esse fenômeno dentro desse instrumento que a gente coloca como estudo. Então, esse apontamento a gente tem que analisar com um certo cuidado, com uma certa objeção. Por isso que nós temos o E, porque ele fala de semelhança. O que é de semelhança? É que como se cada um tivesse as suas regras. Mas a lei ela não fala isso, ela fala o quê? Ela fala que a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços. Óbvio que os requisitos para conquistar eles podem ser diferentes, até porque um trabalho rural ele é bem diferente de um trabalho urbano. Mas os benefícios são existentes para todos, de modo igualitário. E aí, só nos resta a opção D, que são objetivos inspiradores na organização da Seguridade Social, a serem observadas pelo poder público, a opção que vai dizer aí pra gente da seletividade e distributividade na prestação dos serviços e benefícios. Isso daí, pessoal, é mais ou menos, ou melhor, a íntegra do artigo 194, parágrafo único, inciso 3º da nossa Constituição, que ele fala da seletividade e distributividade nas prestações de serviços e benefícios que são ofertados. Inclusive para o trabalhador urbano, rural, pouco importa. Então, por isso que o gabarito é a integralidade do texto constitucional, conforme a gente pode observar. Se você tiver sem tempo estudando para essa prova, o artigo 194 é um dos artigos que você não pode deixar de estudar quando estiver se preparando aí para essa prova, para esse momento tão importante que está chegando para você. Bom, vamos para a próxima questão? A próxima questão que eu coloco na sua tela diz assim, ó. A Constituição Federal de 88, no parágrafo 12, do seu artigo 201, estabeleceu que uma lei viria a instituir
o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda e aqueles sem rendas próprias que se dedicassem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito das suas residências, desde que pertencente a famílias de baixa renda. Esse comando constitucional foi regulamentado pela Lei 12.470 de 2011. As disposições constitucionais e legais mencionadas no texto precedente relacionam-se mais estreitamente com qual princípio constitucional? E ele vai dar uma série de princípios constitucionais para que a gente possa observar. De qualquer maneira, já quero me inteirar aqui com você, aliás, que essa questão, ela pede o conhecimento acerca de princípios da Seguridade Social que são elencados na nossa Constituição Federal. E aí, o que acontece? O que nós temos que descobrir aqui? Nós temos que entender que as disposições constitucionais e legais que estão previstas no texto constitucional, elas estão relacionadas a quê? É a universalidade de cobertura e de atendimentos, é a ideia de que a gente pode falar de uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços à população urbana e rural, diversidade da base de financiamento, irredutibilidade do valor de benefícios ou do caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, que foi que a gente acabou de falar, inclusive. Deixa eu só fazer uma observação. Então, já que a gente falou dessa quadripartite aí, do caráter democrático e descentralizado, essa alternativa ela já está errada. Por quê? Porque ela fala o seguinte, que o caráter democrático e descentralizado da administração, que vai acontecer aí mediante uma gestão meramente quadripartite, significa que ela tem trabalhadores, empregadores, aposentados, governo por meio dos seus órgãos colegiados. E aí o objetivo dela é assegurar o quê? A participação da sociedade na gestão de programas sociais, recursos, na gestão de ações da Seguridade Social. Então isso se torna evidente que no caso que a gente está estudando, já que a gente busca outro ideal, é o quê? Ele não representa o princípio que foi mencionado no enunciado. Então essa letra E está errada. Na letra D, já aproveitando que ele fala da irredutibilidade do valor dos benefícios, por que a D está errada? Ela está errada porque quando ele fala desse dispositivo previsto lá no artigo 2º, inciso 5º da Lei 8.213 de 91, volta a falar, lei extremamente importante para o estudo do direito previdenciário, ela fala que deve ser preservado sempre o poder aquisitivo das pessoas, ou seja, valor real, que na prática a gente sabe que não acontece. Mas a justificativa para isso, para que haja irredutibilidade, é justamente para que se preserve o mínimo necessário para as pessoas sobreviverem, e não podendo aí o benefício perder o seu valor. Mas a gente sabe que na prática ele perde muito valor. Então a alternativa D, ela também está errada. E a C? A C que fala da diversidade da base de financiamento, ela está errada por quê, professor? Porque esse princípio, ele vai orientar o financiamento da Seguridade Social, que não deve vir aí apenas, como eu posso falar, de contribuições de trabalhadores, de empresas ou aí também posso falar do Estado. Mas nós temos que considerar que o financiamento da Seguridade Social, todo mundo participa através de impostos, através de contribuições sociais, a partir de inúmeras fontes de rendas. Por isso que a diversidade de financiamento, da base de financiamento, não é. E não é da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais pelo seguinte. Por que eu quero falar para você aqui? Que tal princípio, ele vai proibir a distinção que a gente pode ter entre trabalhadores, sejam eles trabalhadores urbanos, rurais, e obviamente na equiparação dos seus direitos que deve haver. O plano de proteção para trabalhadores urbanos e rurais, ele deve ser o mesmo. Os mesmos benefícios que são oferecidos para um, serão oferecidos para outros. E também o valor dessas prestações aí, que a gente está falando em pagamento, que vai ser proporcional ou igual. Então, por essa razão, também não pode ser a B. Logo, o nosso gabarito é a A.
da universalidade de cobertura e atendimento. Essa questão, que é o gabarito, ele vai pedir o conhecimento sobre os princípios da Seguridade Social. E quando a gente fala do princípio da universalidade de cobertura, que é o nosso gabarito aí, no que diz respeito a essa seguridade, nós temos que considerar que a seguridade ela tem que atender o maior número de pessoas possíveis, obviamente, que estão em riscos. Exemplo que eu posso falar para você é o SUS, que ele vai atender todos os casos que chegar. A pessoa pode ter o melhor plano de saúde, mas se ela chegar no SUS, ela vai ser atendida. Então, no que diz respeito à universalidade de atendimento, o que eu quero dizer? Quando a gente está falando da seguridade e a universalidade de atendimento, a assistência, no caso da assistência, não da saúde, a assistência ela vai ser aplicada para quem é vulnerável. A previdência, a quem contribui com o sistema. E a saúde para quem precisar. Essa é a ideia. Tanto que eu fiz um esqueminha aqui para você. Quando a gente fala da universalidade da cobertura, cobrir o maior número de riscos. E na universalidade de atendimento, cobrir o maior número de pessoas. Então, dessa forma, o texto denunciado, ele vai se relacionar, se você for parar para pensar, com esse princípio da universalidade, na medida em que se planeja tirar as pessoas da informalidade, torná-las seguradas da previdência ou pelo menos protegidas pela assistência. Saúde, qualquer pessoa tem direito. Assistência, quem tiver em vulnerabilidade. E previdência, aqueles que irão contribuir. Portanto, o gabarito da nossa questão para fechar o bloco é a alternativa A, que eu coloco para vocês. Dessa forma, a gente tem a oportunidade aí de encerrar, evidentemente, mais um bloco de questões. Qualquer dúvida você pode colocar lá no meu @profguilherme no Instagram. Forte abraço e até mais!